Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Donato Invest. Hoje vamos falar um pouco sobre a empresa Oi. Na verdade, vou apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2023 da companhia. Mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também seu comentário. Sua ajuda tem sido muito importante para o crescimento do canal, que tem crescido dia após dia. E também gostaria de pedir para que você me ajudasse a bater a primeira meta do canal de 500 inscritos. É, então vamos para o conteúdo sem enrolação. Então, no primeiro trimestre de 2023, a Oi ela converteu o lucro do trimestre passado em prejuízo de aproximadamente 1,2 bilhão. Então, o que esperar da companhia, né? Vamos ver de acordo com a apresentação dos resultados. Lembrando que eu não vou discutir sobre os resultados da empresa, mas sim vou apresentá-los. Então, podemos ver aqui que novas receitas da Oi mantêm a tendência, né, no primeiro trimestre de 2023 com um crescimento de 5% ao ano. Disciplina financeira, então, suportou outro trimestre de forte eficiência com OPEX e CAPEX. Podemos ver que a nova Oi ela teve aqui uma receita de 2,2 bi, sendo 4,8% ao ano, também ex-legado, né, de 1,9 bi em receita, sendo assim 24,8% ao ano. Então a fibra de 1,1 bi em receita, sendo 20,8% ao ano, e a Oi Soluções 0,7 bi em receita, considerando e representando 12,9% ao ano. Então são mais de 4.000 casas conectadas, receitas de TIC sendo 154 milhões em receita, mais 45,6% ao ano. Podemos ver aqui também a eficiência, né, foi negativa, menos 20%, 27% ao ano no OPEX de rotina, e a redução contínua de 2 dígitos devido à iniciativa de eficiência e economia pós-ME. O OPEX teve uma redução aqui no segundo trimestre de 2022 de menos 23%, no terceiro trimestre, menos 16%, no quarto trimestre de 2022, menos 25%, e no primeiro trimestre de 2023, como já foi dito, menos 27%. Os aluguéis aí seguros, menos 41,1% também ao ano. Podemos ver que o CAPEX foi negativo de menos 87% ao ano. Então, no novo modelo operacional, continua impulsionando aí a redução do CAPEX ano a ano, além das métricas de alocação mais rígidas para novos projetos de CAPEX. Podemos ver, então, que no quarto trimestre de 2022 foi de menos 73% ao ano. Então, CAPEX e vendas, podemos ver 8,7%, menos 29 pontos percentuais no período. Podemos também aqui acompanhar, né, que ao excluir o legado, a receita da nova Oi, ela aumentou 25%. E representando esse aumento aí, né, 76% do total. A receita líquida consolidada da nova Oi foi de 4,8%, sendo o OPEX descontinuada menos 47%, e a nova Oi legado podemos ver que foi de mais 24,8%. Aqui no primeiro trimestre de 2022, então a nova Oi foi de 35%, legado 13% e operação descontinuada 52%, totalizando então 4,3 bi no período. No primeiro trimestre de 2022 foi de 2,5 bilhões, 76% da nova Oi, 12% legado e descontinuada 11% aí no período. E podemos ver também que a receita da nova Oi teve um sólido crescimento de 21% ao ano, das receitas de fibra respondendo por 50% da nova Oi.
onde no primeiro trimestre de 2023 a Oi Fibra foi de 50%, Oi Soluções 31%, subsidiárias 5% e legado 14%, totalizando 2,2 bi, sendo a Oi Fibra mais 20, quase 21% ao ano, também Oi Soluções 12, quase 13% ao ano, e o legado menos 47% ao ano. Então, esses são os resultados aí, né, ao excluir o legado. Podemos ver aqui também que houve crescimento na receita da fibra superior a 20% ano a ano no primeiro trimestre pela expansão da base ARPU, líder do setor, devido ao contínuo aumento de velocidade e redução do churn. Então, a receita da Oi Fibra no primeiro trimestre de 2022, em comparação, né, o primeiro trimestre de 2023, o período de 2023 teve um aumento aí de 20,8%, totalizando 1,1 bi, e do quarto trimestre de 2022, né, para 2023 concluiu o primeiro trimestre com um aumento de 2,4% em comparação ao período anterior. Adições líquidas da fibra, podemos ver também que teve um aumento também aqui, na verdade, caiu de 1,4, que foi no primeiro trimestre de 2022, para 1,1 no primeiro trimestre, no quarto trimestre de 2022, e um leve aumento aí no primeiro trimestre de 2023, onde atingiu 89 milhões aqui onde podemos ver, né? Então, adições líquidas estáveis, enquanto maior qualidade, processo de aquisição, né, de clientes com score de créditos mais rigorosa, continua gerando menor churn ano a ano. O churn fibra teve uma redução de menos 0,7 pontos percentuais. O ARPU fibra teve um aumento, na verdade, de 3,1% versus Player 1. O volume médio das adições brutas foi de 420 no primeiro trimestre de 2023, e a Oi ela apresenta um ARPS que são benchmark de mercado, né, com base na oferta de maior velocidade de banda larga. É o diferencial, né? Então, o número de casas conectadas pela nova Oi evoluiu aí, está alavancado, né, pelo crescimento da Vital e melhor percepção de qualidade dos clientes, onde casas passadas a Vital atingiu 21 milhões de HPS, implantando uma implantação mais assertiva, implementando então essa implantação mais assertiva, onde podemos ver aqui de 4,6 bilhões de receita em 2022, através aí de maior infraestrutura, de fibra, que é pura no Brasil. A Vital tem a posição então diferenciada para ser a principal plataforma digital, né, de infraestrutura. Então, casas conectadas no primeiro trimestre de 2023, podemos ver que a Oi manteve a liderança ao considerar cidades dentro do seu footprint de fibra, onde aqui no primeiro trimestre de 2023 foi de 4,4 bi, e onde podemos ver aqui também, no caso, pergunta, né, para quem tem fibra, é percebida como a melhor conexão de fibra com a melhor experiência em 3 estados do Brasil, segundo a Anatel. Então, segundo a pesquisa da Anatel, a Oi tem sido uma excelente geradora aí de fibra para quem tem suas casas conectadas aí, teve melhor experiência do que com outros provedores, Aqui o OPEX reduziu 27% ano a ano, apesar dos custos variáveis da Vital, devido à implementação de iniciativas para criar uma estrutura de custos mais enxuta para a nova Oi.
E podemos ver que nesse período aí, do primeiro trimestre de 2022, no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao período do primeiro trimestre de 2022, teve uma redução de menos 26, quase 27%. Aluguel seguros aqui, podemos ver que foi de 37% aí no período, onde pessoal de 22% e serviços de terceiros 42%. Rede de manutenção 6% e o OPEX, excluído aluguéis seguros, menos 42%. Então, aqui pessoal recorrente, podemos ver que teve uma redução de menos 6%, serviços de terceiro menos 28%, aluguéis mais 31% no primeiro trimestre, em comparação ao primeiro trimestre de 2022. E aqui os principais comentários, então, continua redução dos custos de pessoal através de ações focadas e redução do quadro de funcionário, apesar da inflação no período. Significativa redução nas comissões de venda, de menos 45%, energia de menos 28%, aquisição de conteúdo de menos 30% devido a iniciativas de eficiência. Custos de aluguéis e seguros cresceram devido a maiores custos variáveis associados ao aluguel de infraestrutura de fibra vital. Então, à medida em que a Oi ela continua a expandir a base de casas conectadas, teve essa redução de aluguéis, custos. Então, no quarto trimestre, a margem EBITDA de rotina atingiu 8% e o CAPEX cresceu 9% das vendas devido aí ao novo modelo operacional e melhor alocação. O EBITDA mais baixo no primeiro trimestre de 2023, quando comparado também aí às margens sazonalmente mais altas do quarto trimestre e em linhas com as margens divulgadas no Blowout 2021, de 21 de abril. A margem EBITDA que podemos ver que foi de 193 milhões, de 7,7% também no período. O CAPEX, podemos ver que teve uma redução relevante no quarto trimestre de 2022 devido ao modelo operacional da Vital, menores custos unitários da ONT e a priorização de projetos. Aqui podemos ver que a porcentagem de vendas teve um aumento de 8% no primeiro trimestre, no quarto trimestre 20,4%. Então, o fluxo de caixa operacional da Nova Oi está melhorando aí trimestre após trimestre, de 160 milhões devido a menos intensidade do CAPEX. Então, durante o primeiro trimestre de 2023, o consumo de capital de giro foi maior, principalmente devido à sazonalidade dos pagamentos de CAPEX e OPEX, além de desembolsos rescisórios. Podemos ver que no período, em comparação ao quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, podemos ver então que teve uma redução aí totalizando em menos 44%, 1,4 bi, e dívida bruta de 22 bilhões, a dívida líquida EOP de 20,9 bilhões. Então teve um crescimento na receita da Oi Fibra, soluções menor intensidade de CAPEX, emplacado aí por desempenho de CAPEX sazonalmente mais alto, indenizações e efeitos não caixa no EBITDA, cobrança menor devido a menos dias úteis e inclusão aí de novos contratos de satélites com passivos onerosos a partir do primeiro trimestre de 2023. Então, houve evolução no caixa favorecido aí pelo financeiro DIP, receitas esperadas das vendas de torres, além de medidas de eficiência. Então, o orçamento aí da posição de caixa apresentado no Blowout, o financiamento DIP, podemos ver a dívida bruta no curto prazo fornecida aí de alguns credores da opção 1 para atender as necessidades de liquidez do curto prazo da Oi. A primeira parcela de 200 milhões recebida em 7 de junho, com a segunda tranche de 75 milhões de dólares previstas para os próximos meses, sujeito então ao cumprimento das condições precedentes aplicáveis. A DIP de longo prazo, dinheiro novo aqui previsto no primeiro trimestre de 2024, para pagar DIP de curto prazo e fornecer liquidez para as necessidades operacionais nos próximos anos.
Então, os eventos de caixa, o caixa superou as expectativas no primeiro trimestre de 1,8 bi versus 1,4 bilhão, devido aos efeitos temporais de redução judiciais. A posição de caixa no período de 2023 permanece em linha. Maior giro de CAPEX, 4,22, levando a maiores desembolsos de caixa no primeiro trimestre. Então, expectativa de cash-in com venda de torre no segundo trimestre de 2023. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo, deixe seu comentário, seu like, também é muito importante aí para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, aquele forte abraço.